Processando. Nós temos Tá uma certo? gringa aí. Nós temos uma gringa no grupo, parece aí, falou alguém inglês aí. Ah, não, é minha vizinha. Ah, tá entendi. Ela fala alto mesmo, fala gritando. Só um minuto, pessoal, que tá processando aqui minha internet. Ok, bom dia, graça e paz. Eu vou passar aqui a palavra ao pastor César. Bom dia, meninos, meninas. Prazer estar aí com vocês essa manhã, compartilhando aí uma devocional, uma rápida devocional. E eu já vou para o texto, para a gente não perder muito tempo. Eu sei que nós temos pouco tempo, né? Então nós vamos direto lá para o que Deus colocou no meu coração para essa manhã, tá bom? Mas antes, é um grande prazer participar aí com vocês. É um grande prazer ter esse ministério de louvor e adoração da nossa igreja. E eu tenho certeza que Deus tem cumprido os propósitos dele e cumprirá e continuará cumprindo. Deus tem coisas lindas e tremendas para fazer em nós e através de nós, como nós gostamos de falar, né? Como nós várias vezes falamos, repetindo o que a pastora ministra sobre as nossas vidas, né? Em nós e através de nós. Amém? Vamos lá, 1 Samuel 17. O texto é famosão, hein? 1 Samuel 17, versículo 33 ao 50, é Davi contra Golias. Às vezes a gente acha que é um texto que a gente conhece tanto, a gente não tem o que tirar dele ainda, né? Mas sempre Deus traz uma revelação nova aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus: Respondeu Saul: Você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: Teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, disse Saul a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com sua própria túnica e colocou uma armadura e lhe pôs um pacote de bronze, capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com uma tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Vem aqui e darei sua carne às aves do céu e os animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha do Senhor, e ele entregará vocês todos em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir em direção a Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Sem a espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Que Deus nos abençoe aí no estudo da sua palavra. Bom, essa passagem é muito conhecida, Davi vencendo o gigante Golias. E eu queria começar essa devocional fazendo uma pergunta que também vale prêmio, viu? Viu, Lupete? Quem acertar, essa pergunta vale um prêmio. Quem acertar
vai almoçar hoje na casa do Lupete, tá certo? A pergunta que vale esse almoço é a seguinte: por que Davi usou a funda e não as armas de Saul? Por que Davi usou a funda, né, e não a, a, a armadura de Saul? Bom, porque ele não estava acostumado com a armadura e estava acostumado com a funda. Na verdade, se você olhar no versículo 40, ele diz assim: e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isso é, no seu alforje de pastor, e com a tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Se você olhar o que ele se veste como um pastor. Ele não usa a armadura de um guerreiro, ele não usa a armadura de um rei, mas ele usa a vestimenta de um pastor, e é o que ele era, é o que ele era a função dele. Davi era um pastor de ovelhas. E esse cajado, a tiradeira ou a funda, o alforje, tudo isso caracterizava e eram instrumentos que um pastor usava. Agora, Davi, ele não ficou à mercê da sorte, né? Davi, ele usa a funda e ele usa essa tiradeira, essa funda com muita destreza, com muita habilidade. Ele, ele, ele sabe exatamente o que ele está fazendo com aquele instrumento. Agora, como é que você acha que Davi adquiriu toda essa destreza, essa habilidade? Será que ele acordou um dia e falou e descobriu que ele tinha essa habilidade toda? Claro que não. Essa habilidade veio com treino, com dedicação. Ele se capacitou para isso. Eu creio que Davi também precisou aprender, não é? Aprender com alguém. Ele precisou aí de uma humildade pedagógica para alguém ensiná-lo a atirar, ou pelo menos observar alguém atirando. Então, eu tenho a absoluta convicção de que Davi, para ele saber usar esse instrumento, para ele usar tão bem esse instrumento, ele precisou se dedicar um bom tempo para aperfeiçoamento, né? Para aperfeiçoamento. Então, Davi, ele vai com contra o Golias, ele vai com esse instrumento e seguro de que ele saberia usar esse instrumento, que para o gigante aí era só, parecia brincadeira, né? Você está vindo comigo, parece que está vindo contra um cão, com pedaços de pau na mão, cajado, né? Está falando do cajado, mas Davi sabia exatamente o que ele faria, como ele faria, porque ele já estava preparado para aquilo. Isso tem a ver com uma capacitação técnica, né? Vocês que fazem parte desse ministério, e qualquer ministério da Igreja Batista Ágata, depende aí de uma capacitação humana, né? Uma capacitação técnica, que tem a ver conosco, com a nossa dedicação. Eu que prego a palavra do Senhor, eu preciso me capacitar em conhecer a palavra, em me dedicar a estudar a palavra, buscar algumas referências, né? Não ser cópia, mas buscar referências de homens de Deus. A pastora a mesma coisa. Vocês que ministram aí o louvor, quer seja dançando, quer seja tocando ou cantando, vocês também precisam de uma dedicação. Ninguém acorda nesse domingo aí, que eu já não sei que dia que é, mas no domingo aí, nesse domingo, ninguém acordou e falou assim: peguei sem querer o violão e saí tocando. Não que Deus não possa fazer esse milagre, pode, mas não é dessa forma aí exatamente que Deus usa o ministério de louvor, né? Então vocês dependem de uma dedicação, de uma humildade pedagógica, de saber que nós não sabemos tudo, nós precisamos nos aperfeiçoar cada dia mais para fazer cada dia mais bem feito, não é?
treinar, não é apenas um ensaio, não é no ensaio que nós treinamos, enfim, estou chovendo no molhado porque vocês sabem mais do que eu exatamente aquilo que vocês precisam, aqueles que cantam, não é? Ah, buscar aí material para melhorar a sua condição vocal, não é? Ter referências, né? Tanto aqueles que dançam, que cantam, que tocam, ter pessoas com boas referências, ser humildes, né? Em querer aprender, e a dedicação é muito importante. As meninas da dança, né? Sempre se aperfeiçoando, eu creio que isso é muito importante. Isso é muito importante. Mas Davi, embora ele sabia manejar os seus instrumentos de pastor, e a funda era um deles, Davi não se apoia totalmente nisso, porque Davi sabia que ele poderia ter a melhor capacitação, ele poderia se dedicar muito, ele poderia treinar muito, mas ele sabia que a força em vencer aquele gigante estava na unção do Senhor. Em nenhum momento ele se apresenta como um valente, um poderoso, que teria força nele mesmo para vencer aquele gigante. Ele, desde que ele fala com Saul, Saul fala para ele: você é um menino, você não tem condição de vencer aquele gigante. Ele fala assim: olha, eu tenho uma experiência de vitórias, e quem me deu essas vitórias contra urso, contra leão, foi o Senhor. O Senhor me usará novamente para livrar Israel desse incircunciso. Quando, desculpa aí, nosso amigo Tony Stark está conversando com o vizinho, nosso o cachorro do vizinho. Então, quando ele vai contra Golias, ele também fala que ele está indo na força do Senhor. Embora ele tenha toda a capacidade, toda a capacitação, foi treinado, foi instruído em usar a funda. Mas ele sabe que quem daria a vitória, quem faria a diferença ali naquele contexto de batalha, seria o Senhor, a unção do Senhor, o poder do Senhor. Isso tem muito a ver com o nosso ministério, com o seu ministério de uma forma específica, porque tem muitas pessoas que não têm esse equilíbrio, acham que tudo é unção e que não precisam aí treinar. Abrem a boca ou tocam o instrumento e acham que apenas essa unção, essa unção do Senhor vai fazer a diferença. Eu creio que ela é super importante e o mais importante é a unção. Mas a capacitação, o treino. Davi, por que Davi não foi contra a Golias com a espada? Porque ele não tinha habilidade com a espada. A Bíblia fala que ele não estava acostumado com aquilo, né? Não consigo andar, pois não estou acostumado. Ele não fala que está grande. Às vezes a gente fala assim, porque era grande, porque era desconfortável. Ele, não é isso, é que ele não estava treinado, ele não tinha capacitação, ele não adquiriu aquela habilidade. Se ele fosse um guerreiro, ele certamente derrotaria é, Golias com a espada, e seria também uma grande vitória, né? Um moço contra o gigante Golias. Né? Tinha quantos guerreiros ali de Israel que não quiseram enfrentar Golias porque estavam com medo. Então, se ele enfrentasse Golias com a armadura e com a espada de Saul, seria uma grande vitória, seria um grande milagre também. Mas ele escolheu o instrumento aquele tinha habilidade, capacidade, que se dedicou, que treinou para, para usar. Então, a unção é muito importante, mas nós temos que nos capacitar dentro daquilo que o Senhor nos, nos, nos separou. Não é? No caso aí de quem toca, ser um excelente instrumentista, o melhor o que Deus espera, a excelência que Deus espera. Aqueles que cantam, se dedicar a um treino, isso é conosco, é nossa parte. Né? Aquelas que dançam, a mesma coisa.
aqueles que estão na mesa de som, que nós entendemos que esse ministério não é só quem está em cima do altar, mas aqueles que estão aí na, na retaguarda, no sentido de dar sustento, suporte, não é, a esse ministério. Os meninos da iluminação, treinar, se capacitar, os meninos da mesa de som, treinar, se capacitar, o pessoal da projeção, estudar. Tem tanta coisa hoje, queridos, preço zero, né? Free na internet, tanta coisa, tanta gente disposta a ensinar outros aí de forma até gratuita. Então, eu creio que isso vem de nós. Davi, como um bom pastor, ele se aperfeiçoou na arte ou na função do pastoreio. E aqueles que ministram também têm que se aperfeiçoar nessa parte. Mas, como eu falei, há um equilíbrio, não é? Porque o que faz a grande diferença na igreja não é apenas um instrumento bem tocado. Sabe, queridos, eu tenho visto aí até pessoas que eu sigo aí na rede social, né? Na verdade, é uma reciprocidade. A pessoa acaba me seguindo e eu, de forma educada também, acabo seguindo ele no Instagram. E pessoas que eu conheço, não tão intimamente, mas eu conheço, e eu até sei quem são as pessoas que até estão tocando no ministério dele. E eu sei que são pessoas que tocam ali com uma grande capacitação técnica, né? Porque são uns excelentes instrumentistas, mas são pessoas que não estão com um relacionamento com Deus, estão afastados da igreja. E o som fica muito bom, sabe? O som fica muito bom. A parte técnica fica muito boa, mas a unção do Senhor, que é o que faz toda a diferença na vida das pessoas, a gente percebe aí que não é a mesma coisa do que uma pessoa que está com uma vida no altar, se dedicando ao Senhor. Eu vou dar um exemplo aí para vocês. Domingo passado, né, eu ministrei em Poços de Caldas. Foi a segunda vez que eu ministrei na nossa igreja em Poços de Caldas. Nossa igreja de Poços de Caldas, ela é uma igreja menor que a nossa. Ela tem um total de 100 cadeiras, né, um salão aí que deve dar um terço do nosso, aproximadamente. E eles têm ali 100 lugares. Uma igreja simples, humilde, uma condição técnica bem diferente da nossa, uma mesa pequena, analógica. Os músicos nem retorno têm, nem na frente, nem no altar, nem muito menos nos fones. São duas caixas de som viradas para a congregação assim em cima. E eu fui ministrar um congresso de homens ali, um dia lá no congresso de homens, e retornei nesse domingo. No congresso de homens ainda tinha uma equipe de louvor aí um pouco maior. Tinha uma pessoa na guitarra, uma pessoa no teclado, um baixo, um sax e uma batera. Mas essa vez tinha apenas uma pessoa na guitarra, que também ministrava o canto, duas backs, um baixo e uma batera. Então, era batera, baixo, guitarra, e três pessoas ao todo, ministrando duas backs e um ministro do louvor. Então, uma formação muito simples, com equipamentos simples, né, nada tão elaborado, e é impressionante o mover de Deus ali naquele louvor. Uma coisa, eu até comentei lá de público, né, a experiência que eu tive em relação a experiência que eu tive no momento do louvor. E isso aconteceu nas duas vezes, na vez passada que eu ministrei ali no Congresso de Homens e essa vez que eu ministrei ali para a igreja como um todo. E isso, essa unção, esse mover, né, que, o menino da guitarra toca muito bem, ele, ele canta bem, mas é uma condição muito, muito simples, né, bem diferente da nossa. E, e até comentei ali no altar que isso fez toda a diferença e que isso tocou toda a igreja. A igreja sentiu esse mover. A igreja foi tocada. E
a igreja passou a ministrar ao Senhor. Sabe, quando o louvor sai ali do altar e desce para a congregação, e esse louvor sobe ao Senhor, a gente parece que o louvor sobe e Deus se manifesta ali de uma forma tremenda, ali na congregação. Por isso, queridos, tem que ter esse equilíbrio. E essa unção, esse temor ao Senhor, essa reverência a Deus, ela passa também por uma capacitação. E um instrumento fundamental para que haja essa capacitação nossa espiritual é essa devocional que vocês participam todo domingo. Eu sei que, bom, nós estamos na bênção, né? Vamos falar, vamos falar a verdade. Uma devocional aí de casa, né? É bem diferente do que nós estávamos fazendo presencialmente. Nós temos o conforto de vocês nem abriram a câmera. É, acho que é bom nem abrir, né? Não sei como é que vocês estão aí, descabelado, de pijama, penhoar, né? As mulheres. Então é bom que nem abram a câmera, de repente na cama, né? Deitado ali, fazendo a devocional. Nós temos aí uma grande facilidade em participar dessas devocionais. Mas essas devocionais são fundamentais, porque é ela que vai nos dar a força do Senhor, é ela que vai nos alinhar espiritualmente. Nós não somos um grupo que se reúne apenas para tocar bem tocado. Nós somos um grupo, um ministério que se une para ministrar ao coração do Senhor. E quando nós ministramos no coração do Senhor, a igreja é tocada. A igreja junto também ministra o coração do Senhor. E quando o coração do Senhor é tocado, coisas lindas acontecem. Então, queridos, eu creio que é tempo de uma dedicação técnica, mas uma dedicação principalmente espiritual aí, em conhecer e conhecer mais o Senhor, para que os nossos cultos não sejam cultos apenas bonitos, né? Para que os nossos louvores não sejam apenas bem tocados, mas que realmente a gente ministre o coração do Senhor com o nosso coração. Tá certo, queridos? Bom, é isso que Deus colocou no meu coração e eu queria orar por todos nós. Amém? Feche seus olhinhos aí, Pai. Obrigado, bendito seja o teu nome, por nos dar o privilégio de sermos instrumentos na casa do Senhor. Bendito seja o teu nome, porque o Senhor nos separou. Nós não sabemos exatamente porquê, mas algo o Senhor viu nos nossos corações que te agradou no sentido de nos separar para essa obra. Assim como foi com Davi, que o Senhor o separou para ser um pastor, para ser o rei de Israel. O Senhor também separa as pessoas com uma função específica para engrandecer o teu reino. Obrigado, Pai, por esse ministério que é de grande relevância e importância para a Igreja Batista Águia, para o teu reino. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E que o Senhor desperte o nosso coração, assim como o de Davi, que certamente era um jovem que tinha uma habilidade, tinha uma capacitação, e isso veio com treino e dedicação, em usar um instrumento físico para uma guerra espiritual. Davi, ele se capacita fisicamente para uma batalha espiritual. Quando ele vai contra Golias, Golias manifesta ali com a sua boca maldições dos seus deuses contra Israel e contra Davi. E Davi vai contra Golias no nome do Senhor dos Exércitos. E é isso que faz toda a diferença. É essa unção e essa capacitação que fez com que Davi vencesse de forma sobrenatural aquele gigante. Então, em nome de Jesus, que haja esse temor, haja essa unção, haja esse compromisso, haja essa dedicação no nosso meio também. Que esse ministério entenda, que todos eles entendam que esse período devocional é muito mais do que uma agenda protocolar, é muito mais do que um momento religioso, ela é de fundamental importância para que nós possamos nos alinhar
como um ministério, como um grupo, ao coração do Senhor e aquilo que o Senhor tem falado a essa igreja. Nos dê um domingo de paz, nos dirija em todo o tempo e que mais tarde, quando nós estivermos lá no culto, a glória do Senhor desça sobre aquela igreja, o Senhor use cada um daqueles que estarão ministrando, que seja aí um culto que nós tenhamos certeza que o coração do Senhor foi atingido com os nossos dons, nossos talentos, com nosso louvor e a nossa adoração. Proteja-nos, Pai, de todo mal. É o que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente boa? Olha, eu estou vendo que nós temos aí 26 pessoas, né? Eu e mais 26 pessoas no grupo, e pelo que eu vi, todos responderam certo. Então, todos estão convidados aí para almoçar hoje na casa do Lupete, beleza?